Amigos, acompanhe o programa Debates e saiba quando vai rolar essa conversa por aqui. Musical FM, mais unidade cristã. Rádio Musical FM São Paulo 105.7. Bem-vindo! Musical FM. Musical. 3, 2, 1. Agora, a Musical FM abre um espaço para debater os assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. Sempre com convidados especiais para ajudar a esclarecer, iluminar a sua opinião. É a nossa missão. Direto dos estúdios da Musical FM na Avenida Paulista, Debates. Olá, meus amigos, irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Eu sou o pastor Elias Soares e você está no programa de debate musical. E hoje o tema promete, porque ele é cristológico, é teontológico, tem a ver também com a Trindade e daqui a pouco você vai conhecer os nossos convidados, eles estão aqui já apostos e preparados para este grande debate. Antes, porém, eu quero mandar um beijo, um abraço para minha esposa, a irmã Débora Soares, para Abigail Soares e para o Davi Soares e para todos os nossos amigos do nosso canal no YouTube, PR Elias Soares Oficial, e também no Instagram, arroba mesmo, né? Arroba Elias Soares Oficial. Gente, já estamos aqui então no seu programa de debate e o tema hoje é forte, para não dizer fortíssimo. Jesus e o Pai são a mesma pessoa? Eu confesso que eu tenho muitas perguntas sobre isso. E eu já deixei de sobreaviso para os dois debatedores que eu vou lançar aqui uma das minhas duas dúvidas e perguntas para eles, ok? Bom, você tem a votação aí da enquete no Instagram, @FM Rádio Musical, que está na tela para você votar. Para você, Jesus e o Pai são a mesma pessoa? Sim ou não? Deixe o seu voto. Depois, eu vou apresentar aqui as regras do debate para cada um dos irmãos. Bom, eu quero apresentar aqui, em primeiro lugar, o pastor César Cavalcante. O pastor César Cavalcante é pastor da comunidade cristã genuína de Campinas e reitor da Faculdade Teológica Bethesda e é âncora dos programas de debates, o Biblicamente e também Conversa Entre Amigos e do Crescendo na Fé, aqui na Rádio Musical FM 105.7. Também é professor de hebraico e dos cursos internacionais da FTB. Bem-vindo, pastor César, à Arena de Debate Musical. Obrigado, pastor Elias, pastor Tony, os ouvintes que acompanharão aqui esse debate e que, mais uma vez, voltamos a esse tema que é profundo, sério, importante, a pessoa do Pai e a pessoa do Filho, e que Deus nos ajude a termos um ótimo programa, que o nome de Jesus seja glorificado nesse tempo. Bom, eu também quero apresentar aqui o pastor Tony de Souza. O pastor Tony de Souza, ele é pastor do Ministério Apostólico, olha aí, Palavra Plena de Campinas também, vocês combinaram? Exatamente. Ele é bacharel em teologia pelo IBADERJ, né? É o Instituto Bíblico da Assembleia de Deus do Rio de Janeiro. E, além disso, ele é bacharel em teologia pela International University. Como é que é? University. Of Texas Corporation. Mas me obrigando a falar. Chegando no Brasil agora. My God. Quase. E atualmente está fazendo mestrado em docência nesta mesma instituição. Já chegou botando medo. Impondo, é também o coordenador do Seminário Teológico Unicista. Aí, Unicista mesmo, tá vendo? Curso livre. É também autor do livro Jesus, o único Deus verdadeiro, a maior revelação da Bíblia. Muito bem-vindo, pastor Tony Silva. Tony da Silva, né? Tony de Silva. É de Souza. Tony de Souza, Arena Debate Musical.
Amém. Graça e paz, pastor Elias Soares e a todos os ouvintes da Rádio Musical FM, pastor César Cavalcante. Prazer, satisfação muito grande conhecer esses homens ilustres aí, né, renomados, e poder estar aqui compartilhando desse tema que eu só reformularia o título, né, do tema do debate. Eu não colocaria Jesus e o Pai são a mesma pessoa, eu colocaria Jesus e o Pai é a mesma pessoa, só para poder me situar dentro do tema no qual eu vou defender que sim, realmente é. Mas eu queria aproveitar, se vocês possam mandar abraços agora? Ou se é depois? É agora que manda abraço? Então, mandar um abraço aqui para todos os irmãos que oraram por nós. Mandar um abraço aqui para o meu pastor Gilberto Lopes Gonzalez, meu amigo, meu pai, nesta fé maravilhosa da doutrina da unicidade de Deus. Mandar um abraço também para o bispo Walter Tiete dos Santos, lá da cidade de Boracéia, bispo da Igreja Apostólica Sopro Divino, a ele, toda a igreja, a todos os irmãos, para o Fábio Almeida, meu amigo, meu irmão evangelista Fábio Almeida, lá de Três Rios, no interior do Rio de Janeiro. Bom, e a todos, sintam-se todos abraçados, os ouvintes da rádio, a todos os irmãos, muito obrigado por ter nos recebido aqui. Agradeço ao pastor César e a toda a equipe. Muito bem, nas nossas considerações iniciais, cada um dos debatedores terão 4 minutos para dizer o porquê você crê naquilo que você veio aqui apresentar. Eu quero começar com o pastor Tony de Souza e obedecendo... nós temos ainda a apresentação de um convidado aqui que é ouvinte da Musical FM 105.7. Meu Deus, o nosso convidado é o Alex Souza, é isso mesmo? Irmão Alex Souza, por favor, é do Ministério Comunidade Palavra Viva de Suzano. Tudo bem, querido? Bem-vindo. Amém. Que legal. Obrigado. Muito bem. E tem ainda o genro aqui, que ele conseguiu fazer a cabeça desse moço, que é o Evangelho. Que era da Deus e Amor. O Evangelho verdadeiro conseguiu. Olha só. Foi convencido pelas Escrituras. É o Itzhak, do Ministério Apostólico Palavra Plena. Isaac. Itzhak é um nome hebraico, né? Itzhak. O Isaac, é Itzhak. Ele ri. É um prazer estar aqui com vocês também. Amém. O nome desse não tinha como rejeitar a palavra, né? Oh, meu Deus do céu. Bom, nas considerações iniciais, pastor Tony de Souza, como é que o senhor vê esse tema? Jesus e o Pai, como o senhor disse, é a mesma? Trata-se da mesma pessoa ou são pessoas distintas? Bom, eu não vejo como pessoas distintas, porque quando se tem um conhecimento das Escrituras, principalmente do Antigo Testamento, né? Nós vemos um compromisso muito sério por parte de Yahvé, Jeová ou Yahweh, como estão denominando ultimamente, mas vamos lá, Jeová assume, né, categoricamente que viria a esta terra. Jeová afirma que não enviaria seu filho, que enviaria uma outra pessoa, uma segunda pessoa, até porque os judeus jamais tinham na sua doutrina, no seu ensinamento, a menor informação de que Jeová teria um filho. Não há nenhuma página na Bíblia, no Antigo Testamento, que você pode falar aqui, ó, Deus tendo um filho aqui com ele lá em cima. Então, a gente já começa entendendo pelas Escrituras, um leitor assíduo das Escrituras, uma pessoa que estuda a Bíblia a fundo, vai ver nos textos sagrados, Jeová falando, principalmente Ezequiel 34, ele fala, verso 11, eu mesmo, diz inclusive essa minha tradução da King James, né, de 1611, né, Yahvé diz, eu mesmo, eu pessoalmente irei buscar as minhas ovelhas. Eu vou buscar minhas ovelhas. E tem outras muitos de referência, por exemplo, Isaías, né, diz que vosso Deus virá e com vingança vos salvará e coxo vai saltar. Então há muitas referências no Antigo Testamento de Deus assumindo um compromisso com o povo de Israel que viria buscar o seu povo. Então, quer dizer, aparece o Novo Testamento, aparece toda aquela questão, né, e aí começam a dizer, né, a ver pessoas na divindade, coisa que não existe de maneira nenhuma dentro do conceito judaico, né? Dentro do monoteísmo bíblico, do monoteísmo raiz, a menor possibilidade de dividir a divindade em 2, em 3, essas questões. Então, por essa razão e muitas outras, o próprio Jesus,
ele afirma pelas Escrituras ser ele o Cristo, ser ele o Messias tão aguardado pelos judeus. Eles não o aceitaram porque Jesus, fazendo uma leitura equivocada da própria Bíblia, dos próprios textos sagrados, rejeitaram o Senhor. O Senhor foi rejeitado pela própria Bíblia. Os judeus que tinham conhecimento pleno da Torá rejeitaram Jesus porque ele não reunia os requisitos, segundo eles, uma leitura equivocada, e por isso rejeitaram, mas tinha que rejeitar, era profético, aquela coisa toda. Mas existem muitos textos claros nos Salmos, nos profetas, na Torá, que evidenciavam que o Senhor Jesus, que Deus é um, único, não há outro além dele. Inclusive a indivisibilidade de Deus é algo assim muito, muito marcante. A própria matemática em si prova que o número 1, ele é indivisível, segundo Ian Stewart, escreveu no seu livro O Fantástico Mundo dos Números, ele fala sobre a unidade indivisível no capítulo 1, ele diz que o número 1 é o menor número inteiro positivo, e ele é a unidade indivisível da matemática. O único número positivo que não pode ser obtido pelas somas de dois números positivos menores. Então, o número 1, ele expressa uma importante ideia matemática. Isso estou falando no conhecimento geral, que não tem nada a ver com teologia, não tem nada a ver com estou falando de um matemático inglês dizendo que o número 1 expressa essa importante ideia matemática, que é a ideia da unicidade. Por isso eu gosto desse termo, unicidade de Deus. Deus é um, único, indivisível, não há outro além dele, e se chama Jesus Cristo. Agora, o que fazer com os textos que nos fazem refletir e supostamente aponta a ideia de 2, supostamente aponta a ideia de 3, Isso não dá para dividir num debate de 1 hora, não dá para dissecar. Muito bem. Pastor César Cavalcante, o senhor ouviu atentamente toda a exposição do pastor Tony de Souza. Parece-me que ele não acredita que o filho existia antes com o pai, passou a existir. O que o senhor tem a dizer? Bom, primeiro, a fé cristã tradicional em dois milênios da igreja é a fé trinitária. Cremos em um único Deus. Esse Deus é uma única divindade, e nessa divindade estão presentes o Pai, o Filho e o Espírito Santo, conforme a Bíblia apresenta. Algumas coisas que eu fui anotando aqui rapidamente da fala do pastor, é que, por exemplo, ele citou alguém que falou que o número 1 é o único número indivisível, né? Qualquer aluno de segunda série, terceira série da matemática do curso fundamental sabe que o 1 se divide, sim, e ele pode ser dividido por números menores positivos que ele, não, né? Menores e positivos, claro. 1 dividido por 2 é meio é positivo, entende? Então, se você pegar se você pegar 1 e dividir por 2, dá 2 de meio. Cada meio é positivo. Agora, se você dividir por 4, enfim, dá 4 de 25. Todos eles positivos. Mas, então, isso é elementar da matemática, né? A matemática clássica, ela vai dizer que entre o número 1 e o número 2 há uma infinidade de números. As possibilidades são realmente infinitas. É só consultar qualquer livro de matemática, e isso é bem claro. Sobre o fato de ter dito que em Salmos capítulo... que a Bíblia diz lá em... Acho que Jeremias que ele citou, né, que, Ezequiel, que a Bíblia o tempo todo fala que não tem textos falando do Filho de Deus. Tem também o texto é Salmos, capítulo 2, verso 7. Tu és meu filho, hoje te gerei. Esse texto é aplicado a Jesus, não na minha concepção. Quando você lê o texto lá de Salmos, capítulo 2, versículo de número 7, deixa eu achar aqui rapidinho. Acho que ainda estou na metade, né? Então, Salmos capítulo 2, versículo 7, diz assim o salmista: proclamarei o decreto ao Senhor, ele me diz, tu és meu filho, hoje te gerei. E as referências cruzadas sempre vão apontar para Cristo. Essa exegese não é minha, essa exegese é apostólica. O capítulo 13, versículo 33 dos Atos, esse texto é citado, apresentado a Cristo, como cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, tu és meu filho, hoje te gerei. Quem está falando aqui é um dos apóstolos, o Paulo. Em Hebreus, capítulo 1, versículo 5, pela qual,
para qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei? Outra vez serei seu pai e ele será meu filho. Novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Então, dizer que no Antigo Testamento não tem uma fala a respeito de Cristo chamando ele de filho, é desconhecer esse salmo. Não desconhecer apenas o salmo, mas desconhecer também o que os próprios apóstolos de Jesus, aqueles que ele mesmo escolheu, utilizando esse próprio Salmos 2, verso 7, aplicando a Jesus. Então, essa aplicação não é minha, eu só estou lembrando aqui os textos bíblicos. Ademais disso, é muito fácil, eu posso citar aqui com certa facilidade, pelo menos 10 textos bíblicos, onde Jesus ora ao seu Pai, onde Jesus chama o Deus do Antigo Testamento de Pai. Então, eu acho que ninguém duvida que é fácil mostrar pelo menos 10 textos aqui de Jesus orando, e essas orações, algumas vezes, fica muito claro que ali... Bom, todas as vezes ele está orando e está falando com outra pessoa. E em algumas das orações, a vontade deles, inclusive, é distinta. O pai tem uma vontade, o filho outra. Muito bem. Pastor Tony, o senhor acabou de ouvir o pastor César e eu percebi que o senhor tem aí uma oposição. Opa. O senhor tem 3 minutos para fazer, então, agora a sua consideração em relação ao que ele disse. Então, o pastor me acusou de desconhecer o Salmo 2. Olha, como nós vamos desconhecer esse salmo? Só que esse salmo não está falando que tem 2 pessoas lá em cima. Esse salmo é profético. Dizer que esse salmo, tu és meu filho, hoje te gerei, para provar que tem 2 lá em cima. Primeiro, o filho foi gerado aonde? Lá em cima? Essa é a pergunta que faz. Qualquer pessoa que... A própria hermenêutica nos faz refletir sobre o texto, né? Tanto o texto direto quanto o texto amplo, no caso é o texto amplo, o filho foi gerado lá em cima. Quer dizer, usar Salmos 2 para provar que o filho foi gerado lá em cima, que já havia um filho com ele lá em cima, esse salmo é uma profecia que veio a se cumprir nos textos citados por Pedro em Atos, lá em Hebreus capítulo 1, dizer que nós desconhecemos esse texto, pelo menos, né, menosprezar o adversário no debate. Porque, olha, dizer que esse texto pode servir de base para dizer que Jeová tinha um filho junto dele lá, e o filho foi gerado aqui na terra, então onde Deus gerou esse filho? Lá no céu? Essa é a pergunta que nos faz, né? Então o filho foi gerado aonde o filho de Deus? Foi gerado aqui. Ele está usando uma profecia bíblica, mas o próprio Salmos, capítulo 78, verso 2, o próprio Jeová fala: eu abrirei minha boca por parábolas, inspirando o salmista para dizer que vai abrir a sua boca por parábolas. Jeová que está falando. É mais base para sustentar que Jesus é Jeová, e aí os próprios discípulos fazem o que muitos trinitários fazem hoje. Ah, mestre, por que tu falava por parábolas? Perguntam em Mateus capítulo 3, verso 10. Jeová diz: eu vou abrir minha boca por parábola. E os discípulos: por que o senhor fala por parábola? Se eles conhecessem os salmos, será que eles fariam essa pergunta? Então, quer dizer, é muita questão que não dá para a gente resolver em uma hora, mas para a gente se situar. Então não é questão de desconhecer o Salmo, o Salmo 2 ou o Salmo 10, né? Diz o meu Senhor, né? Assenta-te à minha direita até que põe. Quer dizer, como que nós não conhecemos? Como a gente faz teologia e não conhece esses salmos? A questão é a hermenêutica correta, a exegese correta, mergulhar na cultura pelo qual os autores bíblicos escreveram, ter um conhecimento de hebraísmo, ter um conhecimento como os mestres. Não estou aqui subestimando os pastores, muito pelo contrário, peço até que os irmãos me perdoem, mas os irmãos são teólogos, os irmãos conhecem essas expressões e a gente precisa saber entender o que é profético e o que é literal, o que está apontando para o futuro e o que é presente. É o que está dizendo lá no Salmo 2, está falando: tu és meu filho, hoje direito, veio se cumprir muitos anos depois, centenas de anos depois, lá no nascimento de Jesus, lá no ventre de Maria, foi gerado lá. Então, essa que é o entendimento, né? A hermenêutica, a interpretação, né? Vamos dizer assim. Muito bem, pastor César, o que o senhor tem a dizer acerca dessa fala do pastor Tony de Souza? Primeiro, eu não quis ser indelicado. E se eu passei essa impressão nisso, o senhor me perdoa. Que isso, porque eu não quero ser indelicado com o senhor. Jamais. É que o senhor disse que a matemática diz isso. Mas isso não é um fato. Com relação à matemática... Eu não te atrapalhei. Eu vou concluir aqui, aí depois eu te ouço como eu te ouvi, senão vai embolar. Perdão, desculpa. Mas vamos lá.
Então, quanto à matemática, eu só citei o que é elementar da matemática. E quando eu falei do filho, porque o senhor disse que no Antigo Testamento, depois o senhor pode voltar ali assistir, que no Antigo Testamento não existe nenhuma vez uma fala apresentando Deus como filho. E aí eu te lembrei do Salmo. Falei, talvez você não esteja lembrado desse Salmo. Então, né? Mas tem muito mais. Por exemplo, Provérbios capítulo 30, versículo 4, diz assim: quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho, se o sabes? Essas são referências a uma pessoa, e essa pessoa é poderosa porque amarrou as águas, ele com os punhos, ele é criador, e esse tem um filho. Então, está aqui tanto o pai quanto o filho, nas páginas do Antigo Testamento, quando o senhor disse na sua primeira fala que não se lembrava de um texto, ou não tinha um texto no Antigo Testamento. Na verdade, tem vários, mas não quero desmerecer apresentando aqui meu argumento, não é essa a minha intenção. Então, quando a Bíblia diz, eu já citei 2 textos onde aparece filho claramente, e são textos onde se cumpre claramente na pessoa de Jesus Cristo. Os próprios apóstolos usam esse texto dentro das Escrituras, das 4 linhas das Escrituras, para se referir a Jesus, como o senhor mesmo admitiu agora há pouco, chamando ele de filho. Se lá no Antigo Testamento chama de filho, para ser filho tem que ter um pai. Não tem como ser filho sem ter uma outra pessoa. Entende? Então, a própria pluralidade de pessoas aí apresentado já fica claro no corpo dos textos do próprio Antigo Testamento. A gente não precisa ir muito além do Antigo Testamento. Ademais disso, ainda tenho alguns segundos, ademais disso, eu estou citando esse argumento que para ser pai é preciso, só é possível ser pai se você tiver um filho, e se existe filho, só é possível ser filho se houver um pai. Então nós estamos falando aí já de 2 pessoas distintas. O senhor não é a mesma pessoa do seu filho, e o seu filho não é a mesma pessoa do senhor. E na Bíblia, em João capítulo 6, versículo 38, que eu queria deixar para o senhor responder, Jesus disse assim: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se Jesus e o Pai são a mesma pessoa, por que a vontade deles é distinta? São vontades distintas. Que tipo de situação é essa? E aí, pastor Tony de Souza, agora eu quero te ouvir, porque a argumentação que ele apresentou é forte. Bom, veja bem, primeiro eu queria citar Provérbios capítulo 30, do 1 ao 4, a própria hermenêutica, a exegese de capítulo 30, verso 4 de Provérbios. Ele pergunta, é um provérbio de Agur, perguntando quem subiu ao céu. A própria interpretação do texto, ela esclarece. Inclusive eu ministrei essa semana na aula de hermenêutica falando deste texto exatamente, semana passada. Quer dizer, ele faz uma pergunta: quem subiu ao céu? Se você interpretar, vamos lá, quem subiu ao céu? E de lá retornou. Quem foi lá em cima? Quem reúne o poder dos ventos em uma das mãos? Quem representa quem represa as águas, né? Quem terminou todos os limites da terra? Um monte de perguntas de retórica. Na hermenêutica é pergunta de retórica, já partindo do pressuposto de ideia que a pessoa não tinha a resposta correta. Aí ele pergunta, qual é o nome? Aí você vai para o texto e está perguntando, quem subiu lá? Se alguém subiu lá, qual é o seu nome? E se ele já morreu, não teve descendente, qual é o nome do seu... deixou descendente, qual é o nome do seu filho? Quem subiu lá? Isso não está falando que Jeová tem um filho lá em cima. Mas isso é uma regra simples de hermenêutica. Básica. A exegese não está falando de Jeová e Jesus aqui, mas de maneira nenhuma. Inclusive, a prova disso, você que está ouvindo o programa. O próprio trinitário que crê na Trindade, Jonathan Edwards, ele explica esse Provérbios 3, verso 4, do 1 ao 4, da mesma forma como nós estamos explicando, como eu estou falando aqui. Ele está perguntando, quem subiu lá? Você sabe quem subiu lá? Quem segurou as ondas? Tem alguém capaz de fazer isso tudo? Se tem, você fala o nome dele. Ou, pelo menos, se ele já tiver morrido, o nome do seu filho, o nome do seu descendente. Quer dizer, é mergulhar no hebraísmo sobre a vontade do pai e a vontade do filho. Outra questão de hermenêutica. Primeiro, precisamos saber qual é a vontade do pai. E depois, qual é a vontade do filho. Quando você encontra a vontade do pai, que são distintas, vontades distintas, não pessoas distintas,
Porque você precisa saber. O texto, a própria regra básica de hermenêutica nos faz refletir sobre o texto. Não está falando de duas pessoas, está falando de vontades. Eu não vim para fazer a minha vontade. Ué, Jesus veio para fazer a vontade dele e veio fazer a vontade do Pai? Qual é a vontade do Pai? Essa é a pergunta que eu deixo no ar para o pastor César Cavalcante e para todos que estão ouvindo. Qual era a vontade do Pai? E qual é a vontade do Filho? Quer dizer, o Filho tem uma vontade e o Pai tem outra. Mas por que foi falado isso? Já que eles não são distintos, é a mesma pessoa. Será que nós não temos vontades distintas? Será que não há um conflito dentro de nós mesmos? Paulo fala muito bem desse conflito. Muito bem, pastor César, mais 3 minutos para a sua tréplica. O pastor devolveu a minha pergunta sem respondê-la, né? Mas é normal. Jesus fazia isso também. O Provérbios capítulo 30, versículo 4, que ele citou aí o Jonathan Edwards, né? Sobre esse texto. É um texto difícil, né? Ninguém subiu ao céu e tal. Mas a gente pode citar também apóstolos de Jesus Cristo dentro das 4 linhas das Escrituras para interpretar esse texto. Está lá em Efésios capítulo 4. Quem subiu? O mesmo que subiu, o que desceu é o mesmo que subiu. Tá lá. E esse que subiu, o que desceu, é Cristo. A gente também pode interpretar esse texto à luz de João, capítulo 13, quando Jesus Cristo diz: ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu. São alusões claras ao texto de Efésios, de Provérbios, capítulo de número 30, que eu citei aqui, e que as próprias referências cruzadas, não precisa de muita, malabarismo nem nada para entender que ali é uma fala a respeito de Jesus, e lá em Provérbios está falando do Pai. E também está falando do Filho. Eu estou falando de locais textualmente onde aparecem o Pai e o Filho. Mas Jesus orou no seu batismo ao Pai, Lucas 3:21. Jesus orou num lugar solitário em Marcos 1:35. Jesus orou no deserto. Se ele e o Pai são a mesma pessoa, a quem ele está orando? Qual é essa necessidade de orar? Algumas vezes na oração de Jesus, por exemplo, em João capítulo 17, ele levanta os olhos ao céu e diz Pai. Ele chama de Pai. É chegada a hora, glorifica o teu Filho. No Getsemane, Jesus ora, veja, em Mateus 26:36, então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. E no 39 ele ora dizendo: meu Pai, se possível for, passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Então eu fiz a pergunta no bloco anterior, ele não respondeu, mas disse que era muito simples. Não respondeu, mas é muito simples, e devolveu a pergunta para mim, para que eu respondesse. E para mim é uma resposta muito simples. A vontade dele, a vontade do Pai, ali é a questão da cruz, e Jesus, como homem, ele está orando ali a respeito do cálice da agonia, ele está ali reticente quanto a isso. A prova disso está na carta aos Hebreus, capítulo 5, onde a Bíblia diz que Jesus se ofereceu com grande clamor e lágrimas àquele que o podia livrar daquela situação completa. E aí ele diz no final: não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. São vontades diferentes. São vontades diferentes. Se são a mesma pessoa, por que uma mesma pessoa tem vontades diferentes sobre o mesmo assunto no mesmo momento? Como não haverá tempo para desenvolver o bloco, né? E a última fala foi do pastor César, tá igual por igual, nós vamos para um primeiro intervalo e depois voltamos, onde vocês poderão então agora se degladiar, viu? Contestar um ao outro. E eu quero aqui depois participar fazendo uma pergunta para cada um de vocês. Bom, vamos ao intervalo e já voltamos. Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/Musical FM 1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM, mais unidade cristã.
Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora, disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Eu quero convidar vocês a fazer parte da próxima turma do curso prático de defesa da fé. Um material didático primoroso, fantástico, tá? São mais de 800 páginas. Olha a imagem do material. É esse material novinho, no plástico, na caixa, que vai chegar na sua casa. Respostas para temas polêmicos, controversos, provas documentais, argumentos irrefutáveis para você defender a sua fé com precisão, conforme o apóstolo Pedro diz, que nós precisamos responder com mansidão e temor a qualquer que pedir a razão da esperança que há em nós. Eu estou com um exemplar aqui, são mais de 800 páginas, 70 matérias, 700 exercícios, 70 avaliações, plantão tira dúvidas, você fala com o professor. Videoaulas, você assiste as videoaulas, todas elas gravadas pelo pastor Paulo Sérgio Batista. Provas documentais são as centenas de provas documentais. Então, é a sua formação de apologética. Eu não me lembro, não conheço um curso de defesa da fé, um curso de apologética tão completo quanto o curso prático de defesa da fé da FTB. Se você tem interesse, deixa eu explicar. Obrigado, Thaís. Deixa eu explicar como funciona. A mensalidade desse curso é só R$120, tá? A mensalidade desse curso é só R$120. Quando você conclui o curso te dá uma especialização aberta, uma especialização livre na área da apologética. Até porque você fez 70 matérias, você preencheu 700 exercícios, você fez 700 questões de avaliação, você foi avaliado 700 vezes para concluir e chegar até o certificado, a certificação desse curso. Então você tem a certificação mais a especialização. Quer dizer, se você fez teologia, você tem teologia, tem apologética com especialização. O valor é só R$120, eu sei que é pouco, em vista de outros cursos, né? 300, 400, 700 por mês. Então só R$120 e ele dura 18 meses de curso. São 3 semestres. E a proposta que eu tenho para você hoje é a seguinte: dos 3 semestres, você paga um só. Você paga só 6 parcelas, é isso mesmo que você está ouvindo. Você paga só 6 mensalidades, o valor é 120, a mesma mensalidade, você paga só 6 e não paga mais nada. O WhatsApp é 011 99007 6844. Com tudo que eu estou falando para você, com o material didático incluso, quer dizer, não tem letrinhas miúdas no que eu estou falando, não tem pegadinha no que eu estou falando, é ligar e falar assim, eu quero pagar 6 parcelas que o pastor César falou e receber o curso de 18 meses e receber essa semana aí o curso na minha casa. Para isso, a gente entrega em todo o Brasil, no mundo, é só chamar pelo WhatsApp. O WhatsApp é 0 operadora 11 99007 6844. Olha, R$120 por mês é uma parcela baixa, né, para um curso. R$120 durante 18 meses dá 2.000 e pouco. Não é caro, tá? Dá 2.100 e pouco, 2.140, 160, alguma coisa assim. Mas esquece esse valor. Você não vai pagar 2.000 e pouco. Dos 2.000 e pouco, quase 1.500, deixa com a gente. E você paga o resto, 6 mensalidades de R$120. Então você pode investir R$120 por mês na sua formação, na sua capacitação. Se a sua resposta é sim, então eu estou esperando que você me chame agora no WhatsApp. O WhatsApp é 9907 6844. 9907 6844. Os 10 primeiros a se inscreverem hoje ganham também a carteirinha de aluno, porque a carteirinha de aluno te dá desconto em qualquer editora, né? O Natan mostrou aí da chamada da meia-noite. Chega lá e fala, eu sou aluno de teologia. Você já tem desconto automaticamente. Então, se você tem interesse,
eu vou dar a carteirinha para os 10 primeiros. Então me chama no WhatsApp rápido e já pergunta se você é um dos 10 primeiros, já passa o cartão, já faz o pagamento. E esse material aqui, ó, novinho, no plástico, na caixinha, vai chegar na sua casa, no teu nome, no teu endereço, e a partir de então você é aluno do curso prático de defesa da fé. Para isso, é só me chamar. WhatsApp 99007-6844. 011 aqui em São Paulo, 99007-6844. Faculdade Teológica Bethesda, moldando vocacionados. Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/Musical FM 1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM. Mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Já estamos de volta, voltando aqui do intervalo do debate musical, que olha... Bom, gente, eu fiquei um pouquinho mais alto. O pastor César me ajudou, que ao lado de dois gigantes aqui é complicado, né? E nós já vamos começar, e agora, nesse debate, o senhor pode fazer aquilo que o senhor estava querendo sempre fazer, viu? Interferir na fala do pastor César, e ele da mesma sorte. Só que antes, quero mandar aqui um abraço para o pastor Kennedy Sobrinho, que amanhã, se Deus quiser, estarei em Caldas Novas, Goiás, numa conferência bíblica, falando sobre jejum e oração, armas eficazes para a nossa geração, e também sobre céu e inferno, realidade ou ficção. Está aí. Bom, nós vamos agora, então, para... O senhor tem a oportunidade de voltar fazendo as suas considerações sobre a palavra do pastor César, e ele pode agora também interferir na sua fala quando ele achar conveniente. Bom, eu prefiro falar aqui sobre o tema do debate, né? Se Jesus e o Pai é a mesma pessoa. A profecia de Isaías diz que um filho nasceria, Isaías 9:6, e que esse filho seria Pai, né? Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então, todos esses títulos, né? A criança que nasceria em Belém seria Pai da eternidade, não é um pai comum, não é um pai, vai nascer um pai, né, conforme o pastor falou lá, você tem filho, como é que você vai ser filho se você não tem um pai, né? O próprio pai nasceu de dentro da sua filha, né? Como é que a gente vai entender isso? O pai não é um pai qualquer, o pai da eternidade, pelo menos Isaías falou, o pai eterno se fez filho, um menino se nos deu, e esse menino chama-se Jesus, ou Yeshua, cujo nome hebraico, né? Yeshua HaMashiach. O próprio nome de Jesus, na sua etimologia, no seu significado, significa Jeová salva. Mas aí, várias outras pessoas com esse nome de Jesus, a gente não vai entrar nesses pormenores. O fato é que o autor, né, da carta aos Efésios, apóstolo Paulo, ele fala no capítulo 4, verso 6, um só Deus e Pai, que é por todos, por todos, né? Sobre todos, em todos, né? E por todos. Então, esse um só Deus, Paulo, né, sintetiza, fala, só tem um Deus e um Pai. Ou seja, não podemos ter duas pessoas dentro da Trindade sendo chamadas de Pai, porque há um só Pai. E os próprios textos falam assim, olha, o Filho é o Filho, o Pai é o Pai, há uma distinção, né? Dentro da divindade, segundo os conceitos trinitários e até mesmo unitaristas ou dualistas, que tem duas pessoas distintas, uma é o Pai, outra é o Filho, só que o próprio Filho é profetizado acerca dele como Pai, e temos um só Pai, não nos criou, diz Malaquias no capítulo 2, verso 10, não nos criou um único Deus e não nos formou um único Pai. Então o problema do senhor é em relação a Jesus ser chamado de Pai da eternidade e ao mesmo tempo o Yahvé ser o pai dele. Não, ele é o próprio. Ele é o próprio. Ele é o próprio. Quer dizer, o título do tema é a mesma pessoa? São a mesma pessoa? É a mesma pessoa. Felipe falou, Senhor, tu está falando tanto do Pai. Mostra-nos o Pai, o que nos basta. Você está falando do Pai. Então, há tanto tempo... A pergunta de retórica, certo, da hermenêutica, que já responde. Estou há tanto tempo com você quer ver Pai? Fala, pastor César. Bom, vamos lá. Quando eu disse que para ser pai precisa ter um filho, e para ser filho precisa ter um pai, obviamente eu estou me referindo aos dois textos que eu citei
tanto em Provérbios quanto em Salmos, textos do Antigo Testamento, onde não está falando de ser um pai de algo que não seja absoluto, mas ali está falando do pai e do filho. A palavra filho aparece lá, diferente do caso da eternidade, que aí é uma coisa abstrata. Então, o senhor está tratando de uma coisa abstrata, é uma coisa fora do contexto. Não responde ao texto. Agora, de fato, Jesus significa o Senhor salva. Então, ele é o Filho, dizendo que o Senhor, Jeová, está salvando. E ele está salvando através de Cristo. Jesus Cristo é o Salvador. Jesus Cristo é aquele que morre para pagar o pecado da humanidade. E ele está pagando o pecado para quem? Por todos eles. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Para quem? Jesus pagou para quem? Por nós, em nosso lugar. Não é por quem. Para quem? Ele pagou. Ele quem oferecer... paga para alguém. Ele pagou para quem? Veja bem, o texto da Bíblia, o texto bíblico, ele está oferecendo a si mesmo um sacrifício, correto? Para quem? A si mesmo. Para quem? A si mesmo, para si mesmo. Existem várias então ele referências. Pagou para ele mesmo? Para ele mesmo. Então, quem... Você que tem condição de dever alguma coisa para você mesmo? Nós queremos saber o seguinte... Porque se você deve para você mesmo, você não tem que pagar. Você é o devedor e o credor ao mesmo tempo. Sim. Se o senhor é o credor e o devedor ao mesmo tempo, se Jesus é o devedor e o credor ao mesmo tempo, por que ele morreu? Pastor César, existem várias referências mostrando que Jesus exerceu vários papéis, advogado, juiz. Não, mas você pode ser advogado. Você pode ser advogado e juiz ao mesmo tempo? Não, na mesma causa, não. Jesus é na mesma causa, advogado e juiz. Então, mas você no mesmo processo. Não, mas isso não tem a ver com o assunto. Sim, não fuja do assunto. Vamos lá. O assunto é assim: Jesus pagou a conta para quem? Para Deus, o Pai, que é ele mesmo. Ele então mesmo. ele estava devendo para ele mesmo. Não, e ele não morreu para pagar. Não, se ele pagou. Jesus está devendo o quê? Jesus pagou a nossa conta dos pecados de todos os pecadores. E ele pagou para quem? Para Jeová. É difícil responder. Para Deus não é difícil. Porque, ele pagou para ele mesmo. Na história da igreja, essa heresia, ela apareceu, você deve ter, eu vi que o senhor tem informação e tal. Essa heresia aparece na história da igreja desde o século II e III. Não é heresia. E volta e meia, ela aparece, ela é rechaçada, as pessoas são expulsas da igreja, porque essa é uma heresia que desconfigura o Deus das Escrituras. Não desconfigura. Jesus, ele é apresentado como Filho de Deus. Ele é apresentado como Filho de Deus. A pergunta que eu fiz no bloco passado, que o senhor não conseguiu responder, eu volto com ela nesse bloco. Se Jesus e o Pai são a mesma pessoa, por que ele ora ao Pai? E por que a vontade deles é distinta uma da outra e depois se reconcilia? O texto que eu perguntei de João capítulo 6, que também não teve resposta, Jesus disse assim: eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus veio para fazer a vontade dele ou não? Veio para fazer a vontade dele. Então ele estava errado lá no texto de João 6. Porque errado. ele disse: eu não vim para fazer minha vontade. Qual era a vontade do Pai? O texto nos faz perguntas que nós precisamos responder, porque, veja bem, o que o texto nos pergunta? Eu não vim para fazer a minha vontade, a vontade daquele que me enviou. Esse debate aqui não é para a gente entrar nos estudos, aprofundar na questão do texto, porque não temos tempo para isso, já vai chegando aqui quase meio-dia. Mas pode se aprofundar. Mas é a terceira vez que o senhor disse que não tem tempo, mas o senhor veio para o debate. Sim, o debate nosso tem então, uma vamos hora, lá. Esse tempo que estava combinado. Por que Jesus orava? Porque ele, na condição humana, todo o santo orará a ti, diz a palavra de Deus. Todo aquele que é santo orará a ti. Por que ele orava? Ou seja, ele seria um homem que não ia orar, não ia jejuar, não ia buscar. Agora, a quem ele orava? O a ti é quem? Não entendi. O a ti, todo santo orará a ti. Orará a ti, a Deus. A Deus, o Pai. Sim, okay. Mas se ele não se fez carne? Então. Ele não se fez homem? Porque ele não é o Pai. Não, o Pai da eternidade, então ele não é Pai. Então quando Jesus estava aqui na ele não é Pai eterno. Quando Jesus estava aqui na terra, que ele levantava o olho ao céu para orar, por quê? O Pai estava lá em cima? Ele não tinha ninguém lá em cima. Se ele já é o Pai, porque eu disse aqui que ia apresentar, 10 textos, mas acho que não precisa, todo mundo conhece. Por que Jesus, por exemplo, aqui no texto que, quer ver, Mateus 11, 25, graças te dou ao Pai. Jesus levanta os olhos aos céus e fala com o Pai. Se ele é o Pai, por que ele tem que levantar os olhos ao céu e falar com o Pai? Então, quem está lá em cima? Vou te mostrar quem está lá em cima, só ler João 3,13. Ele fala para Filipe: ninguém subiu ao céu,
a não ser aquele que está no céu. A saber, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Como é que o Filho do Homem está no céu? Se estava aqui falando para Nicodemos, do que ele está falando? Posso responder? Do que ele está falando? Então vamos lá. Essa é um dos homens da manifestação da divindade. Sim. Deus é onisciente, onipotente, exato. Isso já responde as suas perguntas, todas aquelas que você fez. Onipresente. Então Jesus, que está em todos os lugares, mas ele Exatamente. ora, ele fala com outra pessoa. Por que ele fala com outra pessoa e a vontade deles é diferente? Se ele está falando com outra pessoa e a vontade é diferente, imagina você é uma pessoa só, Sim. como somos, e aí você tem dois tipos de vontade. Isso a psicologia... Eu tenho dois tipos de vontades. Eu já entrei em conflito comigo mesmo. E resolveu? Várias vezes. Buscando o Espírito, consegui fazer a vontade do Espírito. Quando então, eu faço a vontade da carne, então Jesus estava em conflito. Então o senhor está dizendo que Jesus entrava em conflito, em contradição. O Getsemane explica isso, ou não? Entendi. O Getsemane não explica isso? Bom, eu quero aproveitar e fazer uma pergunta para cada um. É só ler o Getsemane, a paixão dele lá, afasta de mim esse cálice, eu não quero isso, eu não quero morrer. Pastor Tony, tem que ter dois aí? Eu quero fazer uma pergunta para o senhor, depois vou fazer outra para o pastor César. Sim. São perguntas sinceras. Sim. Eu gostaria de objetivamente ouvir a resposta. Bom, desde o início o senhor disse que só o Pai existiu em toda a eternidade, desde o início do mundo. Era só o Pai, o Filho, ele foi uma criação de Deus no tempo. Certo? Porque não tem duas pessoas, é uma só pessoa. O Filho é o Pai que se fez carne, como diz a Bíblia. Deus foi manifestado em carne, em 1 Timóteo 3,16. Com base nisso, já que não existem duas pessoas lá no céu, mas só existe uma que é o Pai, por que existem dois tronos lá no céu? Um para o Pai e outro para o Filho. Onde está escrito? Não. Por que existe? Não tem dois tronos no céu. Não tem? A Bíblia diz que só tem um trono. É? Me mostra dois tronos no céu, eu queria ver. Então o senhor acha que não existe? Posso dois mostrar? tronos no céu, pode mostrar. Não, tá bom. Tem mais de um texto. Inclusive. Vamos lá então. O senhor, por gentileza, vai ler agora, por gentileza. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 21, tá? E Apocalipse capítulo 3, versículo de número 21, vamos ver o que está escrito ali? Vamos lá. Olha lá. Ao que vencer, olha aí, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Ó, meu trono. Sim. É lá no céu. Isso aqui não é na terra, tá? Assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Então, não é o trono do Pai aqui na terra e nem o trono do Filho aqui na terra. Ele está dizendo, ó, quem vencer, a promessa para a igreja de Laodiceia, assentar-se-á comigo no meu trono. Sim. Assim como eu venci e assentei com o meu Pai no seu trono. Ó, meu trono e seu trono. Se existe só um trono, e se existe uma só pessoa... Por que aqui fala de dois tronos? Então vamos lá. Por que fala de dois tronos? Vou responder e preste bem atenção, ouvintes. O próprio conceito trinitariano diz que Jesus está sentado à destra de Deus. Supondo-se que tem, então, dois tronos, como está falando o pastor. Sendo que, neste momento, né, uma hermenêutica do texto, Jesus está sentado no trono do Pai, assim como eu venci e me assentei no seu trono. Não, assentei com meu pai no seu trono. Então ele está sentado no trono do Pai, correto? Não é o trono dele. Não, primeiro ele diz assim, olha, ao que vencer, assentar-se vai sentar comigo no meu trono. No meu, então ele tem um. E trono na Bíblia, ele está associado a governo. Não é trono literal, até porque imagina quem vencer vai se sentar com ele no trono dele, imagina milhares de pessoas como Maria do Mar sentado num trono. Que trono é esse? O que é impossível para o homem é possível para Deus. Mas esse texto não está falando de trono literal, está falando de governo mileniar de Cristo. O trono dele é aqui na terra. Não, está falando do céu. O trono, aqui no céu. São dois tronos, um no céu e um na terra. Então deixa eu ler outro texto para o senhor mostrando que é no céu. Dois tronos no céu? Não, aqui não tem dois tronos no céu. Apocalipse capítulo 4. No céu só tem um trono. Mas só que o Filho está dizendo, ó, assim como, ó, aquele que vencer, assentar-se-á comigo no meu trono. No trono dele, onde é que é o trono no meu dele? trono. E onde é que é esse trono? Meu trono, lá no céu. Ele não está falando que é céu aqui? Espera um pouquinho. Eu vou mostrar para o senhor que está no céu. Vamos lá, então. Capítulo 4, versículo de número 1 e 2. Está escrito assim, olha. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Não está falando na terra, no céu. No céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Então, todo o cenário está desenvolvendo no céu. Exatamente. E logo fui arrebatado no espírito, e eis que um trono estava posto... Espera um pouquinho.
no céu. Isso. Olha só. Quantos tronos? Espera um pouquinho. Lá em cima. Pera aí. No céu, tá certo? Isso. E um assentado sobre o trono. Exato. Um assentado sobre o trono. Perfeito. Tá, agora aqui, quando chega no capítulo de número 5, dá só uma olhada, por gentileza, ó. E disse-me um dos anciãos, não chores, porque ele queria saber, ó, no versículo de número 4, Aí, e eu chorava... Para encerrar? Não, é porque tá. eu queria... E eu chorava participar. muito porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler e nem de olhar para ele, o livro selado com 7 selos. E disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então tem o que está sentado sobre o trono e está com o livro. Sim. E tem o leão da tribo de Judá, que é o cordeiro, que está apto para abrir. E olhei, eis que estava no meio do seu trono. Olha o versículo de número 8, ó. E havendo tomado o livro, ou melhor, o 7, e veio e tomou o livro da destra do que estava no trono. Ó, o cordeiro, o leão da tribo de Judá, veio e tomou o livro daquele que estava sentado no trono. Quem estava sentado no trono? Então, Yahvé. E quem é que toma o livro dele? Se são a mesma pessoa, porque um está tomando o livro da mão do outro. capítulo 5 e o livro de Apocalipse, ele é carregado de simbologia, não há literalidade aqui. Já é o intervalo? Pode continuar? Não é literalidade aqui. O livro de Apocalipse é simbólico. O cordeiro que tomou o livro, o leão venceu para tomar livro, cordeiro, o leão... Gente, isso é simbólico, isso não é literal. Os títulos são simbólicos, mas as O pessoas governo não são também é simbólicas. simbólico, os governos não são literais. E o que está sentado no Mas trono aí também é nesse simbólico? caso, pastor, nesse caso, o senhor está Sim. assumindo que Jesus tem ali um holograma, por exemplo. Irmãos, Alguém está vocês pegando um livro. Vocês estão interpretando, mas isso não é literal. Tá, e o que está sentado Isso no é trono não é literal o também? que está sentado no trono é Deus. Ah, esse é literal. Esse é literal. O resto é tudo evidentemente. simbólico. Claro. Tá bom, Você tá vai... Ué, cordeiro e leão andam junto? Não, peraí. Cordeiro, Cordeiro é título leão, dele. Cordeiro é título. Árvore. O próprio Yahvé tem O títulos. texto que o senhor mostrou aqui de Apocalipse 3, dizendo que tem 2 tronos lá em cima, não tem 2 tronos, tem 24 não, tronos voltar, anciãos e um trono. Volta aqui pro texto. O cordeiro está recebendo um livro da mão do que está venceu sentado. para fazer isso. Ó, mas ele está digno de pegar o selo e abrir e Mas julgar. ele está recebendo da mão daquele que está sentado sobre o trono. Isso é Se é uma- metafórico, pastor. Isso é mas metafórico, não é literal. Bom, é claro, pastor. que Claro conveniente, é é conveniente. Não, senhor, isso Bora é lá, pastor metafórico. César. Vamos Essa lá. foi a minha pergunta. Depois eu vou fazer do pastor César. Isso é metafórico, não, não dá o tempo. texto de João capítulo 5, desculpa, Apocalipse. Joanino, né? Apocalipse capítulo 5, de fato, ali o leão e o cordeiro são metafóricos, porém, são metáforas de uma pessoa que está de pé. Porque o texto diz assim, eu chorava muito e chegou um dos anciãos e disse, não chores, eis aí o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, que venceu. Quando me virei, eu vi de pé uma pessoa com aspecto de um cordeiro que havia sido morto. O fato de os 24 anciãos enxergarem em Cristo um leão e João enxergar em Cristo um cordeiro não descaracteriza a personalidade. É uma pessoa que um está enxergando como leão, outro está enxergando como cordeiro. E o ente que está no trono não é nem o leão nem o cordeiro, porque esse que é um leão para um e cordeiro para outro pegou o livro da mão dele. E é o que morreu, e não diz exato. que é Então- o que está sobre o trono que morreu, mas o cordeiro que morreu. Mas qual seria a Duas resposta, pessoas. então, já que não é literal nada Não é disso? aí? literal, essa questão lógica. Então, Está falando de se não é sacrifício, literal, é o quê? de cruz, que vai pegar o selo para julgar as nações. Pegar de quem? tem autoridade Pegar de quem? Ué, Porque ele estava na mão de alguém que ninguém era digno para pegar. mas isso não é O texto literal. diz assim, ó. Isso é figura de linguagem, pastor. Quando convém. né? Hebraísmo. O hebraísmo ele é citado várias vezes. Agora eu quero O mostrar texto é seguinte. grego, pastor. Não, tá em grego, eu sei. Mas João é grego. Grego, hebraico. Mas, eu sou professor de hebraico. Sim, senhor. O senhor. que tem a ver aí Eu o estou hebraico? falando do hebraísmo, estou falando de figuras de linguagem. Pastor César, só Tanto pra- no português. só pra Tá, Ele me mas mostrou ele 2 quer fazer tronos um- onde não tinha 2 tronos. Eu estou querendo mostrar para ele Qual que que não é o havia seu argumento, então? Você citar outro texto. milênio, governo de Cristo. Quem vencer vai reinar com Cristo. Esse é o trono de Cristo aqui embaixo. Porque lá no céu o pastor leu Apocalipse capítulo 4 que ele viu um trono no céu. Não, 2. Não, ele viu um... No capítulo 4. 4, ele Mas vê no 3 tem um 2. trono. No 3 ele está falando de 2 tronos, sendo que um é lá em cima, isso é claro nas escrituras, que Deus está sentado, que ele venceu, está sentado com o pai dele no trono do pai.
Como é que ele está à direita do Pai? Vamos lá. Agora mesmo o senhor citou que a comunidade trinitária, né, inventou essa história de 2 tronos e que um assenta à destra. E a comunidade trinitária taxa todos os que são contrários às suas teses de herege. Agora há pouco o senhor me chamou de herege. Exato. Né? Me chamou de herege. Exato. Então, Vamos a lá. partir do seu ponto de vista. Porque se eu olhar do meu... A partir do ponto de Deus vista, me ensinou. A partir do ponto de vista da história da igreja inteira. Da história então a igreja cristã... católica. Não, a igreja cristã... Quem não se convertia ao catolicismo era chamado de herege. Então vamos lá. O próprio Atanásio. Então vamos lá. Se ser herege por não crer no dogma católico, eu sou de fato um herege. Então vamos lá. Caracterizado. Os heresiarcas da igreja são anteriores ao fenômeno do catolicismo, porque o catolicismo desembarca da igreja como um todo em 1054, no século XI. E carrega consigo seus dogmas. Sim, mas não é o assunto aqui. Sim. O que eu estou dizendo são assuntos do século II, século III, Sim. século IV, onde a palavra católico nem existia. Sim, Atanásio Então era deixa eu voltar aqui no assunto, porque o senhor disse que assentar à direita não existe e tal. Vamos lá. Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz assim, ó, ele, falando de Jesus, é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Este é Cristo. Ele se assenta à direita da majestade. Se Jesus está à direita, quem é a majestade? E quem está à esquerda? Direita e destra. Na Bíblia, eu sou como professor de hebraico, sabe que destra tem um outro significado. A palavra muito destra é uma palavra grega. Direita, e o assunto aqui não é esse. Destra é grega, então, exatamente. Vamos lá de novo. Ó. Vamos lá. Se Jesus assentou-se... Isso não é posição geográfica, à direita, se Jesus assentou-se à direita da majestade, quem é a majestade? Se Jesus, ele é Deus, ele está sentado, se eu disse que ele e o Pai é a mesma pessoa. Ok, ele está à direita da majestade. A majestade, se você tiver uma Bíblia muito boa, bem traduzida, que não é o caso da Bíblia que você está usando hoje... Que é King James. Sim. Essa Bíblia não é King James. É a megalossune do grego, essa é a King James. A King James ela é de 1600, século XVII. Exatamente. Essa Bíblia é produzida aqui e traduzida para o português. A Bíblia a King James é em inglês. Mas vamos lá. A palavra majestade aqui, numa Bíblia bem traduzida, que aparece com uma letra inclusive maiúscula, Jesus se assenta à direita da majestade. Se Jesus e o Pai estão sentados à direita, quem é a majestade? Jesus Cristo está sentado, segundo Apocalipse capítulo 7. O texto que eu estou citando tá é Hebreus 1, trono. Hebreus 1, se você quiser ser, 1:3, se o senhor quiser achar aí. Aí entra a questão das definições. Direita e destra, vamos dizer, são palavras sinônimas, são sinônimos. E não é posição literal, porque o Cordeiro está no meio do trono, ele está no trono do Pai. A minha pergunta não foi sobre a direita. Minha pergunta não foi sobre isso. A minha pergunta, não foi, não citei essa palavra. Sim. A minha pergunta é, ele sentou à direita da majestade. Quem é a majestade? Jesus Cristo. Isso não é literal, pastor. Então, ele está ao lado da majestade, ele não é a majestade aqui. Não ele está sentado à direita da majestade. O senhor está olhando a direita como posição geográfica, como nós estamos aqui. O senhor está vendo 3 sentados no trono, e não tem 3 no trono. Vamos fazer um rápido intervalo? Vamos fazer um rápido intervalo. Agora que está começando a ficar bom. Vai ficar bom. Já em seguida, os irmãos que estão aqui pela rádio, nós estaremos encerrando, mas você pode continuar pela Musical FM 105.7 no YouTube, ok? Daqui a pouco, tem mais debates na Musical FM. Você está sofrendo com dores pelo corpo? Olha, você precisa conhecer o magnésio quelato. Ele trata o processo inflamatório, melhora a sua mobilidade. Magnésio é excelente para memória, excelente para insônia. Ligue agora mesmo, 0800 591 1137. Adquira o magnésio e mais 4 meses do cálcio de presente. Tem massageador para você também. 2 presentes especiais. Começa a pagar só em maio. Ligue 0800 591 1137. Convenção Internacional de Empreendedorismo Christ Summit. Um projeto pioneiro que vai unir a experiência de dezenas de empreendedores que são referência em sua vida pessoal, profissional, espiritual e corporativa. Invista em conhecimento na sua conexão com Deus e aprenda a construir riqueza financeira. Palestrantes confirmados: Pastor Cláudio Duarte, Pablo Marçal, Natália Bild, André Fernandes, Karina Bach, entre outros. Coordenação: Janguier Diniz e Josué Valandro. Show de encerramento com
com Anderson Freire. Transforme sua vida com o Christ Summit. Dias 2 e 3 de junho, no Coliseu Convenções em Alphaville, São Paulo. Informações e inscrições 11 91775 3655. 11 91775 3655. Musical FM, a rádio oficial do Christ Summit. ZYD 930, Rádio Musical FM São Paulo, 105.7. Ouça em qualquer lugar do mundo, também pelo site www.fmmusical.com.br. Musical FM, uma emissora da rede LC de mídia. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Olá, meus amigos, estamos de volta aqui no Debate Musical e vocês perceberam que a chapa esquentou. É que eu me propus a fazer duas perguntas, uma para o pastor Tony Souza e outra para o pastor César. Então eu arguí porque ele foi contrário àquilo que eu disse. Então não é que são dois debatedores, é que acabou esquentando e eu tive que fundamentar a minha pergunta, né? Só que antes de nós voltarmos, quem falou por último? Ele, né? Então volta com o pastor César. Rapidinho, pessoal, eu tô com uma Mega Master Blaster Plus promoção. Aprendi com o pastor César. Livro Perguntas Difíceis de Responder, volume 1. O nosso lançamento, Os Pregadores Dizem, Mas a Bíblia Não Diz. O livro Perguntas Difíceis de Responder, volume 2. Jefté sacrificou sua filha? Quem foi Maria Madalena? De onde veio Deus? Quem criou o mal? E ainda o volume 3 sobre o batismo com o Espírito Santo. O que é o batismo com o Espírito Santo e com fogo? Se só quem é batizado com o Espírito Santo é salvo ou não. E ainda temos aqui o volume 4, que nós vamos falar sobre a imortalidade da alma. São 130 questões em cerca de 480 páginas. E por último, aqui, Escatologia em 496 páginas. Você vai conhecer aquilo que nós pensamos biblicamente acerca da escatologia, da visão pré-tribulacionista, em 496 páginas. Estas obras ficariam por R$770, todas elas. Só que ainda tenho mais uma novidade que eu, inclusive, mandei, vocês vão ver agora o banner da capa do nosso livro que eu estou relançando, pastor César. Olha aí. O Poesias para Despertar, que o senhor conhece, legal, né? Legal, esse é o primeiro. Esse foi o primeiro livro. Os irmãos falaram, mas cadê esse primeiro livro? Está aqui, olha. O primeiro livro que eu escrevi, e eu vou ensinar teologia através da poesia. Tem sátiras, tem evangelismo, tem teologia, tem escatologia, tem soteriologia, tem também pneumatologia, cristologia nesta obra, uma obra de capa dura. Você que levar este kit, olha, de 775 por apenas 320. Todos esses livros, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 320, você vai ganhar este lançamento. Olha, ele vai sair quentinho agora no dia 20, nós já estaremos com ele em mãos, estaremos distribuindo. Se você levar, esse kit você já recebe, e depois do dia 20 você vai receber sem nenhum custo o livro de poesias. Você vai ligar agora 0 operadora 11 9 4626 3000, 0 operadora 11 9 4626 3000 e 0 operadora 11 9 4901 6633, 0 operadora 11 9 4901 6633 para levar todas essas obras, mais o livro de poesias que está quentinho. Olha só que coisa linda, que capa, tudo por R$320. Você ainda pode parcelar isso até 10 vezes no cartão, sem juros e sem correção monetária, ou pode pagar também no Pix. Entre em contato conosco. Deus abençoe a todos vocês. Pastor César, a coisa chapa esquentou. Eu queria Ele quer falar, pode falar. Eu só queria falar o seguinte: a posição do Cordeiro com relação ao trono, a de se estar à direita, à destra do Senhor Jesus, no caso que Jesus Jesus é o Cordeiro de Deus, correto? Claro. A Bíblia diz aqui em Apocalipse capítulo 7, verso 17, a gente precisa contextualizar, não ficar somente no contexto imediato, quando não traz uma resposta, isso é hermenêutica. O contexto amplo, ele explica muitas questões. Posição geográfica, por exemplo, diz aqui, ó, Apocalipse 7, 17, que o Cordeiro
Porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará, ele servirá de guia para as fontes de águas vivas e Deus limpará dos seus olhos toda sua lágrima. Então o cordeiro está no meio. Nessa versão King James, o pastor disse que não é a King James, mas pelo menos o que eu leio aqui de King James, já comparei as traduções, as versões da King James, ela diz assim, porque o cordeiro que está, essa tradução diz, no centro do trono, não é à direita. O cordeiro não está à direita, não está à destra. Essa destra, a gente precisa estudar, analisar o que foi passado para a gente nos cursos teológicos, está se relacionado a poder, a governo, a autoridade, pastor. Ele está no meio do trono, no centro. Posso responder essa questão? E não à direita. Posso responder essa questão? Sim, senhor. Ok. Quais os textos que diz que ele está no centro? 7:17, que o senhor usou mais um, qual que é? Da King James, e eu estou citando aqui outra tradução. Não, mas é sempre o 7:17, né? Tá. 7:17. Nessa okay. tradução, okay. a tradução Almeida corrigida, está no meio, outra diz que está no centro. Okay. Mas é a mesma coisa, são palavras sinônimas. De fato, ali está no meio mesmo. Meio significa o quê? Meio. No meio, entre. Então, okay. E quem está à direita na questão trinitária... Posso usar meu argumento? Vai lá. Então vamos lá. Meio no meio, centro. Meio no meio ali... não é à direita. No 7:17. E nem esquerda. Okay. Precisa falar. Se no 7:17, porque o cordeiro não é estático, ele se movimenta o tempo todo. Se lá no 7:17 o centro é centro, a palavra centro lá é centro, meio. Por que nos outros textos que a palavra é dexios, que significa direita, e essa palavra o tempo todo aparece nas escrituras? Em todo momento que ela aparece nas escrituras, em todos os casos, absolutamente todos. De Mateus 1 a Apocalipse 22, significa ao lado direito. Por que o senhor não assume, igual eu estou assumindo, que nesse caso é o centro? E por que o senhor não assume que lá é a direita? Qual é a dificuldade nisso? Porque não é uma literalidade, não está falando... Mas aí no seu é literal? Centro é literal. No seu é literal. Não. No 7:17 é literal. Nas escrituras só... Tá no seu argumento, do 7:17 é literal? No que o pastor Elias citou lá... Não, lá é Dexios. Lá não é. No texto de Apocalipse, se está sentado, só tem um trono e um assentado no trono. Meu trono e seu trono. O que é seu e o que é meu, tem diferença? Esta Bíblia é sua e esta Bíblia é minha. É a mesma Bíblia? No conceito humano, convencional, sim. Mas a Bíblia não é para ser lida dessa forma. Para quem não conhece o texto grego... Está entendendo que o pastor está falando que é uma questão de tradução, né? Não, aqui, tá vendo? Aqui, na verdade, a King James traduziu por meio. Não. Por centro. King James é por centro. Centro. Isto não é o que o texto diz. Como diz o texto original? Do texto que o senhor está lendo? Mesos. Isso. Mesos. Sim, diz o versículo, como que ele está construído. Como que ele está... O versículo meio, todo. Centro, meio, tá certo. Sim. Só que o senhor está usando o 7:17, ninguém citou o 7:17. Sim, mas... Então o senhor cita um posição texto... geográfica. Então vamos lá. Eu citei para mostrar a posição geográfica do cordeiro. Então o senhor cita um texto que não foi citado antes e diz assim, aqui é centro. Isso. Ora, eu tenho que ser... intelectualmente honesto. De fato, o texto que o senhor citou é meio. Sim. É centro. Tá tudo bem. Posição geográfica. Só que eu não usei esse texto. Eu usei o texto isso onde a palavra mesos... contextualizar. Não. Isso não chama contextualizar. Isso é uma cortina de fumaça que o senhor levantou, porque o texto que eu apresentei para o senhor não foi esse. Então, nesse texto, de fato, é centro. Mas o texto que eu apresentei é Hebreus 1:3, que diz que ele se assentou à direita. E lá não é a mesma palavra grega. A palavra grega que o senhor usou é mesos. E aí eu dou a mão para uma toré, é centro. Só que lá em Hebreus 1:3 está dizendo que ele se assentou a dexios, à direita, não é mesos, à direita da majestade. E eu perguntei, se meio é meio, por que direita não é direita? Todos os momentos que a palavra dexios aparece na Bíblia, eu posso fazer aqui um compilado rápido, por exemplo, se teu olho direito te faz tropeçar, é a mesma palavra. Jesus está falando que é o olho do meio? Se a tua mão direita te faz tropeçar, Jesus está falando que é a mão do meio. Então. Se a tua mão direita te faz tropeçar, tem diante de vós dois caminhos, da direita e da esquerda, Jesus está falando do caminho do meio. Então todas as vezes que aparece dexios, é direita. E qual que é o problema do senhor assumir que a palavra dexios é direita? Por uma simples questão.
o senhor falou, tem uma enxurrada de textos bíblicos, e eu concordo. Não, caminhão, exatamente. Até concordo com essa afirmação sua. Tem uma enxurrada de textos bíblicos que afirmam que Jesus ora está à direita do Pai, ora está à destra de Deus, que aí a questão das traduções, e a gente tem que pesquisar e examinar um pouco mais a fundo os significados de direita. Direita nem sempre está relacionada à literalidade, pastor. O senhor não pode tratar... Veja bem. Deixa eu só concluir aqui. Eu não quero parecer arrogante, mas é que assim, algumas vezes o senhor me fala comigo como se eu não soubesse o que é exegese. Exatamente. Como se eu não soubesse o que é grego, como eu não soubesse o que é hebraico. Eu sou alfabetizado nessas línguas. Sim. Eu sou professor de hebraico. Eu sei o que eu estou falando. Então, ele não sabe o que é destra, que significa nas escrituras direitas. Então vamos lá. E destra? Apresenta para mim uma ocorrência de Mateus 1 e até Apocalipse 22, o texto grego, uma ocorrência onde dexios do grego não significa lado direito. Uma ocorrência só. Só que acontece o seguinte... O senhor tem a ocorrência? No nosso idioma, ou melhor dizendo, a direita, para nós, literalmente falando, é uma coisa. A destra nas escrituras é outra totalmente diferente. A direita da escritura significa poder relacionado a governo, poder, autoridade. O filho se assentou à direita do pai... tomando para si o governo. O senhor tem o texto que eu pedi? O senhor tem um texto? Não tem o texto que o senhor pediu. Não tem, né? Então, o seu argumento é sem porque textos. Direita não é literalidade. Por isso que você não então, vai quando Jesus disse, se o seu olho direito escandalizar, não é olho direito. Aí tá falando de outro tema, não tá falando de céu, de governo, de principado, de autoridade. Deixa então eu fazer agora, o tema eu queria falar... para o pastor César, que falta a dele. Sim. Só que antes, eu percebo que há 2 pesos e 2 medidas. Claro. Quando convém ao Senhor... Não. Só um momentinho. A destra... é figurado, é figura de linguagem, é metáfora, seja lá o que for. Isso é notório. Quando é mesos, que é meio, para o Senhor é literal. O cordeiro é uma figura de linguagem para se referir a uma pessoa que morreu na cruz do Calvário. E essa pessoa está tomando o livro da mão do que está sentado sobre o trono. Ó, ninguém podia... Ele pôde, foi lá e pegou. Como é que pode ser uma só pessoa se uma foi tomar da mão da outra? Agora eu vou fazer a pergunta para o senhor César. Sim, agora o senhor vai explorar. Vai lá. Você vai ajudar ele agora? Agora eu vou ajudar. Tava na hora. Eu pensei que tô aqui debatendo com 2. Eu tô Isso, aqui. então, é porque... Era pra eu ter trago mais um cara. Logo, eu tô curioso. Era pra trazer mais um amigo pra ficar igual aquele negócio, né? É como o senhor... Vou chamar meu genro aqui pra dar um help É aqui. como o senhor se interpôs... Eu tive que apresentar o porquê da minha pergunta. Sim. E da mesma sorte, pastor César. Pastor César, já que o senhor afirma que existem 2 pessoas na divindade, a minha pergunta é... João capítulo 10, versículo de número 30, diz literalmente, eu e o Pai somos um. Como é que o senhor sai dessa aí? Se o próprio Senhor Jesus, não foi ninguém, mas ele mesmo diz, eu e o Pai somos um. Isso não diz, não está querendo se referir que na divindade só tem uma pessoa? Tem uma pessoa aqui chamada... tem uma pessoa aqui chamada, acho que Vanderlei, que de segundo em segundo ele posta esse texto de João 10:30 e... De fato, é um texto contundente a favor do unicismo. Mas a resposta é muito simples, baseada no próprio texto. Né? Quando Jesus disse eu e o Pai somos um, ele não disse eu sou o Pai. Ele está dizendo que ele e o Pai estão em unidade. Por exemplo, o senhor é casado? Não é unidade. O senhor não é casado? Eu sinto lhe informar, a própria reação dos judeus então, mostra mas que ele não é unidade. Então deixa eu posso responder? Então, pode. O senhor é casado? Sim. O senhor e sua esposa são uma só carne? Uma só carne. Tá. O senhor é a sua esposa? Sim. O senhor é a sua esposa? Não sou mesmo. Sou casado com a minha esposa. Tá, mas o senhor é ela? Não sou ela. Então, essa unidade é composta, né? E aí nós temos que saber distinguir então, quando o texto está falando então, de composta, quando está falando de unidade absoluta. Essa unidade é composta. Sim. Quem responde melhor essa pergunta, Elias, é o próprio Senhor Jesus Cristo, a respeito dessa unidade. Quando ele diz eu e o Pai somos um, ele diz o seguinte, por exemplo, lá em João capítulo 17, versículo 21, Jesus orando ao Pai, de novo, ele diz assim, a fim de que todos sejam um. Ele está falando da igreja. Todos sejam um. Como tu, ó Pai, o és em mim. Unidade absoluta. Como tu, ó Pai, o és em mim. Que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Todo pastor já pregou sobre unidade usando esse texto. A igreja inteira é uma única pessoa? Não pode ser. Então acabou o debate. Acabou o assunto. Não acabou o debate, por quê? Porque a própria... Mas Jesus Cristo está explicando. Presta atenção. Jesus falou, eu e o Pai somos um, em João 10:30. Agora,
Em João 17, eu não estou falando de Paulo, de Pedro, Sim. de Jonatas Eduardo, que o senhor falou. Eu estou falando de Jesus Cristo. Jesus Cristo está dizendo assim, ó. Mas eu não que posso falar? eles... Pode, mas eu estou isso aí montando meu conclui. argumento para Sim, te vai lá, ouvir. vai lá. Ele está dizendo assim, ó, que eles sejam um, como eu e o Senhor somos um. João 10:30, eu e o Pai somos um. Aqui ele está dizendo, assim como eu e o Senhor somos um, que eles sejam um, do jeito que nós somos um, que eles também sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Agora pergunta, a igreja é uma pessoa? Não. Mas Então o Pai e o Filho também são pessoas distintas. Jeová e É Jesus muito é a mesma simples. pessoa. Acontece, e o próprio Cristo falou isso em João 10:30, desde que o pastor citou. Agora, o que mais chama a atenção, e deve chamar a atenção dos ouvintes e do O senhor ficou leitor... satisfeito com a resposta dele? Não, porque... Então, qual que é a sua colocação? Porque eu até entendi. Se Jesus Ele tá e falando o de- Pai é só uma pessoa, formam apenas uma pessoa, Sim. e a igreja, que são bilhões, Bilhões, é apenas milhares. um ou são pessoas diferentes? Aí tem que pegar separar o que é o que Jesus está falando dentro das mesmas orações, da mesma oração, da mesma frase. O que acontece? Uma coisa é a unidade composta, outra coisa é a unidade absoluta. Porque quando Jesus cita em João capítulo João 30... 17, ambas são compostas. O senhor falou que eu estava usando um outro versículo, para um outro texto para contextualizar o outro, que eu não poderia fazer isso, o senhor acabou de fazer com João 10:30. Mas foi eu que citei. No caso, ele usou eu. para contextualizar a resposta dele, Foi eu João que usei, 10:30. Então, exatamente. O problema de João 10:30, que Jesus entrou e que muitos ignoram, é a própria reação dos judeus. A reação deles, eles entenderam perfeitamente que ele estava cometendo uma blasfêmia e por isso iam apedrejá-lo. Então a própria reação, por que ele ia apedrejar? Por que vocês vão me apedrejar? Porque curei um camarada no sábado? Não, porque sendo tu homem, fazes Deus a ti mesmo. Se lermos o contexto, o contexto imediato, uma questão simples da hermenêutica, vamos ver a reação deles com a atitude da palavra que Jesus falou. É simples, João 10:30. E os judeus responderam assim, no verso 31, né? Deixa eu ler o verso 31. Por isso, mais uma vez, os judeus pegaram pedra e pau. Por quê que eles pegaram pedra e pau? Porque ele disse, eu e o Pai somos um. Quer dizer, se ele fala que é um em unidade, como é que os caras vão matar ele porque ele está falando que é um em unidade com o Pai? Vão matar ele por causa de unidade? Vão matar a igreja porque a igreja forma um com Deus, forma uma unicidade? Só que aí tem um problema. A reação dos judeus eles não mostra que ele entenderam o que ele estava dizendo. Mas eles não foram apedrejar Jesus porque Jesus disse que era o Pai, mas que ele estava sendo homem, Claro. estava se fazendo Lógico, Deus. exatamente. Justamente. calma aí, E não é Deus? Vamos lá. Segundo o conceito trinitariano, não é Deus também? claro que ele Então, é. pronto. Vamos lá. E eles iam matar ele por Ok. essa declaração. Vamos ver, então. Eu usei o texto de João 17, onde o Senhor Jesus Cristo... Na sua oração... Eu te escutei, pastor. Sim, senhor. Então vamos lá, eu usei o texto de João 17, onde o Senhor Jesus Cristo cita a unidade dele com o Pai, dizendo que a unidade da igreja tem que ser igual a dele com o Pai. Aí eu perguntei, a igreja é uma pessoa? Ele disse, não. Então o Pai e o Filho também não são a mesma pessoa. É claro no texto. Mas o senhor disse assim, esse texto não vale porque... Não, vale. Esse texto não vale porque o senhor citou um texto diferente, tá? Então vamos trabalhar João 10:30. Tá satisfeito? Então vamos lá, vamos João 10:30. Jesus Cristo diz assim, João capítulo 10, versículo 30, palavras de Jesus. Eu e o Pai somos um. Eu disse, o senhor é casado? Sou. O senhor e sua esposa são uma carne? Somos. Você é a sua esposa? Não. Se for Então- pela parte da carne, sim. Então, Ela é mas minha. ouça Se o meu fizer mal argumento. a ela, tá fazendo mal a mim. Então, a Vai lá. diferença é que assim, eu tenho ouvido o seu argumento, aí eu falo um argumento. Mas Perdão. tá tudo bem, vai. Mas é que eu... É porque eu tô em é que desvantagem aqui, senão- que tem dois contra mim, então eu tô... É que Mas senão... eu apertei Tô ele também. aproveitando. Bom, se o que senhor ele me quiser, a gente convenceu. pode parar. Não tem vai lá, problema. continue. Você quer parar? Conclua. Você que sabe. Não, conclua. Então vamos lá. Conclui. Eu e o Pai somos um. Jesus não disse eu sou o Pai. Ele disse estou em unidade. Aí o senhor disse assim, não, mas a reação dos judeus é essa, que ele falou que ele e o Pai é a mesma pessoa. Então vamos ler o texto. Novamente pegaram os judeus em pedras para atirar. Jesus disse, tenho-vos mostrado muitas obras, por qual dessas vocês me apedrejam? E responderam os judeus, não é por boa obra que te apedrejamos, pela blasfêmia, porque tu, sendo homem, te faz Deus a ti mesmo. Replicou Jesus, não está escrito na vossa lei, vós sois Deus? Ele chamou Deus aquele que foi dirigido à palavra de Deus. E a escritura não pode falhar. Então, aquele a quem o Pai santificou, enviou ao mundo, diz, tu blasfemas porque declarei, sou filho de Deus. Tá aí. Dentro do texto, dentro do contexto, Jesus está dizendo o seguinte, ele está se apresentando ali, ele e o Pai
como um, sendo um o pai e o outro filho. No contexto do texto, tem como o senhor negar agora? Então, mas aí eles não falaram que ia apedrejar ele porque ele se disse filho. Ele se disse depois, vocês vão me apedrejar porque eu disse que sou filho de Deus. Só que a reação dos judeus, nós vamos te apedrejar porque você está dizendo que é Deus. Tá, vamos continuar a leitura, que parece que não resolveu. Então aí, vamos lá. Dizer, Jesus vai falar, aquele a quem o Pai santificou, enviou ao mundo, diz tu blasfemas, porque declarei que sou filho de Deus. E foi essa a declaração? Se não faça as obras de meu Pai... Mas aí o senhor está duvidando de Jesus agora. Mas essa foi a declaração quem tá falando, dele? Então, quem está falando isso aqui não sou texto. eu, nem o Jonatas Edwards. Texto, é o Senhor Jesus Cristo. Que está falando. O Senhor Jesus Cristo está filho de respondendo àqueles que querem apedrejá-lo. E ele está respondendo que a unidade dele é porque um é o Pai e ele é o Filho. Quem está respondendo isso é Jesus. Eu não estou interpretando. Eu só estou lendo o versículo. Versículo 37. Se não faça as obras do meu Pai, não me acrediteis, mas se faça a obra do meu Pai e não me credes então pelo menos nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Então tem Pai e Filho nessa jogada. Então essa historinha de que João 10:30 é o fim. Não João 10:30 me ajuda. Ajuda muito. João 10:30 está dizendo que a unidade dos dois é a unidade de um pai e um filho. Exatamente. Ora, meu Deus do céu. Então, o texto lá de João 17, que eu citei agora há pouco, do qual o senhor não só tangiversou, também está dizendo que eu e o Pai somos um, queremos que vocês sejam um como eu e o Pai somos um, para que o mundo creia. A igreja é uma pessoa? Não. São várias. É um corpo. Jesus e o Pai são um. O mesmo também exatamente com outras, sendo pessoas distintas. Agora, é muito claro. Então, é muito legal, pastor, quando a Bíblia tem autoridade. Sim, muita. Então, muita sugiro autoridade. que o irmão estude esse texto. Estude esse texto, leia o texto com calma. E a sequência em casa. do texto que o senhor está citando. Eu estou citando a sequência do texto, sequência, lógica. Exatamente, que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Então veja aqui, ele estava aqui falando para os discípulos, estou no Pai. Falando para os judeus que queriam apedrejar ele. Acho que todos os unicistas estão ouvindo. Lá em cima. Eu acho que todos os unicistas estão ouvindo esse programa. Esse texto está resolvido. Imagino que está resolvido. Está resolvido. Agora, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Posso? À vontade. Apocalipse, Jesus encerra. Jesus e o Pai é a mesma pessoa. Apocalipse encerra o autor, né, João, né? O Senhor Jesus assina João. Assina Apocalipse. Ele diz assim. Qual texto? Apocalipse 22. Eu vou ler aqui para os irmãos, Apocalipse 22, verso 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar este testemunho em relação às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi. Eu sou a raiz, pai e filho de Davi ao mesmo tempo. A raiz, o princípio. O que é raiz? O que é raiz nesse contexto aqui? Mas onde está escrito pai e filho aqui no texto que o senhor está lendo? Então, lê o é o que eu versículo. estou te falando. Aqui não está falando pai e filho, aqui está falando algo mais fundo ainda. Raiz e geração. O que ele está dizendo nesse contexto aqui? Tá, Como posso o senhor responder? entende esse texto aqui? Tá. Que ele está assinando, Esse dizendo texto- que são ocupa Esse dois texto- ofícios. Ok. Esse texto é o sensus plenor do cumprimento de Isaías 11. Em Isaías 11, pastor, está dizendo que da raiz de Davi, da raiz de Jessé, nascerá um broto. Nascerá um Netzer Descendente. no hebraico. Sim. Nascerá um Netzer do hebraico. Nascerá alguém que vai ser o rei Sim. do trono de Davi. Isso é E profético. aqui Jesus está dizendo assim, eu sou essa pessoa. É só isso. que Esse tá dizendo no descendente. texto. Isso. Qualquer... Com a descendência está de acordo com Isaías capítulo 11. Agora ele Eu, está falando Jesus, que é a raiz. enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas. Eu sou a raiz, a geração de Davi. Ele vem da raiz de Davi. Eu sou essa raiz. Lá em Isaías capítulo 11. Abre em Isaías 11:1, o senhor vai ler esse texto. É isso que ele está dizendo. Agora, aqui está dizendo que ele e o pai são um? Aonde está escrito isso ele tá aqui? dizendo que Diz que ele e o pai são a mesma pessoa, embora eu creia que ele e o pai são um, claro. Mas aqui está dizendo que ele e o pai são a mesma pessoa? Eu achei isso aí no texto. Não, estou falando que ocupa, vem da raiz, do princípio e da geração. Óbvio, ele Por é a raiz exemplo, de Davi mesmo. Exatamente. Ele é o filho, ele pergunta para os judeus, se Davi, né, chama o seu, né, de quem descende o Cristo, lá Mateus, ele fala sobre isso, cita Salmo 110. Se Davi é o seu filho, como ele chama de Senhor?
A do texto que diz, da direita que o senhor gosta tanto, diz o meu Senhor, que assenta até que põe os seus inimigos debaixo dos meus pés. Então, se ele é Jesus e o Pai é a mesma pessoa, Pastor, ele diz que é Esse Davi texto chama... é contra você. Sim. Pastor. Vamos lá. Contra ele. Não é contra. Então vamos lá. Ele é... Não é que eu gosto tanto do texto da destra. Sim. É que esse é um texto do qual o senhor não respondeu desde o começo do programa. Eu falei assim pro senhor, acha um versículo. Um versículo Sim. só um. Onde a palavra destra não significa estar ao lado direito. O senhor tem para apresentar? Não tem. No português, no nosso idioma, na nossa cultura, não. Não. E nem no grego. Eu tô falando Mas do grego. como nós vai pro... Não, eu tô falando do grego. Eu tô falando do texto original. O senhor lê grego? O senhor Sim. sabe ler grego? Não leio grego, não leio grego. Tá. O senhor lê hebraico? Também não leio hebraico. Mas isso não impede de eu conhecer alguns termos, não impede de a isso é gente verdade. examinar. Calma, isso não isso me é proíbe verdade. de entender as escrituras, de Isto- examinar a palavra de Deus. Isso é verdade. O que eu tô dizendo é que o senhor lança a mão do argumento técnico. Eu não quero parecer prepotente, sabe, irmão? Sim. Mas o senhor lança a mão do argumento técnico sem conhecê-lo. Então, por exemplo, se o senhor não lê grego, se o senhor não consegue ler essas palavras que eu separei aqui. Aqui está escrito A palavra em hebraico, ela, no grego, aqui no caso do texto grego, significa uma unidade. E essa unidade, se ela é composta... Apenas tão somente isso? Se ela é Então, é o que eu estou explicando. Se ela é composta ou não, é o contexto que vai dizer. Exato. Quando Jesus cita João 10:30, ele fala da palavra unidade. O contexto, os próprios versículos, 3, 4, 5 versículos na sequência, já está composto, o Pai e o Filho. Lá em João capítulo 17, quando ele fala também que vocês sejam um como eu e o Pai somos um, é claro que é composto. É só ler o texto bíblico. De fato, não precisa ser professor de hebraico. Não precisa ser professor de grego. É só ler o texto e deixar que o texto fale por si. Aí o senhor me apresenta um texto onde fala que ele é raiz de Davi e tal. O que isso tem a ver com o assunto? Eu não consegui nem mesmo entender a sua pergunta. Respondendo aqui o senhor. Quando a gente pega as escrituras, aquilo que eu falei no princípio do debate, quem está ouvindo pode voltar ao início. As escrituras, elas afirmam, desde o princípio, que Jeová viria. Eis que o vosso Deus virá. Inclusive, Concordo. João envia 2 de seus discípulos, lá em Lucas capítulo 7. És tu mesmo aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? Havia uma promessa que Jeová viria aqui. E chega na hora, Jeová manda outro. Então, o tema do debate é: Jesus e Jeová é a mesma pessoa? Jeová afirmou que viria. Jeová afirmou, pastor, até no livro de Zacarias, que seria vendido por 30 moedas de prata. Jeová falou: calcularam o meu preço. 30 moedas de prata. Onde que Jeová foi vendido por 30 moedas de prata se ele não é o próprio Senhor Jesus? Esses são os textos messiânicos. Exatamente. Jesus não é o Messias? É o Messias. Esses Exatamente, textos mas é o próprio esses Jeová. São os textos messiânicos. Como que a gente responde esse argumento? Em Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1 diz assim, ó, falando de Jesus. Vamos lá. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, Deus falou aos pais pelos profetas. Sim. Deus falou aos pais pelos Nesses profetas. últimos tempos, falou pelo Filho. Falou pelo Filho. Aqui. O pai e os profetas são a mesma pessoa? Não. Então o Filho também não é. Porque o texto diz assim, ó, tendo falado aos pais através dos profetas, a palavra grega é dia ali, através, daí vem a palavra diagonal, através deles. A diagonal é aquele que corta de um lado ao outro, através dos profetas. Tendo Deus outrora falado através dos profetas, aí eu pergunto, o Pai é os profetas? Não. Não. A nós, nesses últimos tempos, falou através do Filho. Então, o que esse texto tem a ver seu pai, com o texto que eu estou falando para o senhor? Vou chegar nele. Lá de Zacarias, então, capítulo 11. primeiro, Hebreus 1 fala que Jesus, que foi o Pai, Jeová, fala através dos profetas e através do Filho. Nesses últimos falou através do Filho, a quem constituiu herdeiro. Herdeiro significa que herdou alguma coisa de alguém. De todas as coisas, pelo qual também fez o mundo, através do qual fez o mundo. Sim. Ele, Cristo, o herdeiro, através do qual Deus fala agora, é o resplendor da glória e a expressão exata
do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, Jesus veio para cumprir todas essas profecias que o senhor está citando aí. Jesus veio para apresentar o Pai. Jesus veio para apresentar, ele disse, a obra de Deus o reino de Deus é esse, que conheçam o Pai. E Jesus que vem apresentar o Pai. Então, só dê uma lida lá em Hebreus capítulo 3 e seguir em frente. Chegamos ao final, Capítulo o senhor 1. vai ter agora 4 minutos para fazer as suas considerações finais. Considerações finais, 4 minutos. Agora o senhor aproveita e fala tudo que o senhor não concordou, deixa as suas mídias sociais, o seu contato. Muito obrigado, pastor. Quero agradecer aos pastores, né? Vim aqui preparado para debater com um, acabei debatendo com 2, mas agradeço a oportunidade. De fato, irmãos, Jeová esteve aqui. E no capítulo 8 de João, ele fala, se vocês não crerem que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Para os próprios judeus que queriam apedrejá-los, ele. Se vocês não crerem que eu sou, e essa expressão é muito forte, se tornava até mesmo agressiva por ser dita por um homem, né? Se tornava agressivo. Então, eu quero falar aqui para os nossos ouvintes, eu tenho 4 minutos. O Senhor Jesus falou, se vocês não crerem que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Destra nas Escrituras, com relação a esse posicionamento do Senhor Jesus, está relacionado ao governo, à autoridade, porque só temos um Deus. A Bíblia diz, um Deus, Pai de todos, por todos e em todos, Efésios 4, versículo 6. Isaías diz que aquele que viria seria pai, seria filho, seria consoleiro, né? Ia consolar. Tudo isso nós vemos cumprindo em Cristo, sendo pai, né? Há tanto tempo estou com você e não me conhece, Felipe, estou convosco há tanto tempo e vocês não me conhecem. Quer dizer, o Pai da eternidade esteve aqui. A própria palavra de Deus, continuando falando aqui, e sereis todos ensinados por Deus. Jesus fala, está escrito nos profetas, vocês serão ensinados por Deus, não é pelo Filho de Deus. Serão ensinados por Deus. Ele está citando Isaías 54, verso 13. Eles foram ensinados pelo próprio Deus, diz a palavra de Deus, não pela segunda pessoa da Trindade. Esse termo veio de Nicéia, esse termo é católico, totalmente católico. Totalmente católico. Então a Bíblia diz, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um só, indivisível, único, não há outro além dele. O batismo nas águas que os apóstolos praticavam era o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo em todos os livros de Atos, nas cartas apostólicas do apóstolo Paulo, principalmente, o batismo nas águas era em nome de um, não de 3. E supostamente a ordem teria partido para batizar em nome de 3. Então nós temos isso pelas Escrituras, claro que não há um registro sequer de pessoas sendo batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse batismo é católico, é trinitário. Foi o próprio cardeal Joseph Ratzinger, ele fala em vários documentos, principalmente no seu livro de 1968, que essa fórmula batismal não existia no início da igreja. Então, quer dizer, como que vamos acrescentar um batismo? Surgiu um batismo que Calvino e Lutero, no período da Reforma, continuaram mantendo esse batismo. Então a Bíblia diz, ouve Israel, o Senhor é único, o Senhor é errado, absoluta, não composta, como está falando o pastor aqui. Em se tratando da divindade, não tem como. No princípio criou Deus os céus e a terra, Gênesis capítulo 1. O próprio contexto, Gênesis 1, 26, façamos, o 27 fala, e criou, no singular, começa no singular, termina no singular, e contextualizado pelo contexto amplo, nós vamos ver que é um só que criou todas as coisas, e não 3. Então, para terminar aqui, meus irmãos, eu deixo sempre a parábola de Marcos capítulo 22, que fala da parábola dos lavradores maus. O dono da vinha edificou uma vinha, como diz o pastor, mataram os profetas, depois Deus mandou o filho, mataram o filho. Agora, o que não vai fazer quando vier o dono da vinha? O dono da vinha vai vir pedir contas. E aí, se o dono da vinha é quem? Quem é que vai vir pedir contas? Que nós estamos esperando a volta de quem? Mas não são 3, o texto não está dizendo que é aí que são 2, matou o filho, agora quem vai vir vai ser o dono, vai ser o pai. Se ele não é o pai,
Como que fica nessa questão? Quem nós estamos esperando? Então, agradeço a todos aqui a oportunidade. Espero ter uma chance de um dia de retornar para continuarmos muito assunto, principalmente de João 17, que aí tem muita coisa para falar de João 17, mas não deu tempo. Pastor César, suas considerações finais. Eu agradeço, eu acho que todo debate quem sai ganhando é o ouvinte, a pessoa que está acompanhando, o internauta, você que está acompanhando no canal, se inscreva no canal, conteúdo assim tem todos os dias. O texto de João 17, que ele diz que não serve, né, para falar sobre isso, é a palavra de Jesus Cristo, falando sobre como funciona a unidade entre Jesus e o Pai. Jesus em João capítulo 17, versículo 21, acho que o texto é muito claro, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim. Como? Essa palavra é da forma, eles vão ser um, como, do jeito, da forma, de como funciona entre eu e o Senhor. Então, é muito claro, muito claro. Quando, e esse é o problema eu sempre lido, né, com debates assim. Minha primeira formação foi apologética, há muitos anos, o pastor Elias sabe. Mas é muito interessante que, como a Bíblia, nos textos que convém, aí destra é destra. Assim é aí, com os trinitários, né? Não, pode me interromper. Também. Você disse que assim é com os trinitários. Que texto eu relativizei? Não estou dizendo aqui no seu caso do senhor. Então, eu sou trinitário. Que texto eu relativizei? Nesse texto, nesse debate, não relativizou. Então, esse argumento não serve contra mim. Então, você acha algum trinitário que fala isso, aí o senhor usa contra ele. Mas não contra mim. Das nossas, então, mas eu só usei textos bíblicos, pastor. Sim. E palavras no sentido... Todos usam. Exatamente. Entendeu? Então, o Senhor Jesus Cristo, ele, que é a maior autoridade para falar sobre se ele e o Pai são uma pessoa ou se são uma unidade composta, ele disse... eu não estou dizendo Paulo, o senhor citou até Niceia, que não tem absolutamente nada. Isso foi para contextualizar a questão do batismo. Tem nada disse, que não é o tema, mas foi na minha fala. Vamos lá. João 17, 21, Jesus Cristo diz que eles sejam um, como, da mesma forma, a palavra katos ali, conforme. Daí vem a palavra evangelion kataioanes, por exemplo. Evangelho segundo, conforme João, do jeito que é apresentado por João. Quando Jesus disse assim, que eles sejam um, como eu e o Senhor somos um... Figura de linguagem, comparação, né? Então, o como aí, ele está explicando como funciona a unidade, entendeu? Que eles sejam um, como eu e o Pai somos um. A igreja é uma pessoa? Não. O Senhor disse aqui, não. Então, ele e o Pai também não são por conta da palavra como. A palavra que aparece aqui é a explicação, katós do grego, entende? Então, isso está bem resolvido. Quanto ao ataque que o Senhor, finalizando as suas palavras, fez quanto ao texto de Mateus, capítulo 28, versículo 19, e aí na última palavra, não tem como a gente discutir o assunto, mereceria Vamos marcar um debate, vem para falar de batismo. Mas eu quero... Seria uma benção. Mas eu quero defender o texto bíblico aqui atacado, dizendo que não existe nenhuma autoridade em manuscritos, nenhum documento antigo, ninguém na história da igreja, ninguém no século I, no século II, no século XV, no século XVI, nem mesmo Joseph Ratzinger, duvida do manuscrito de Mateus capítulo 28, versículo 19, que está escrito, batizando em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Tem alguns textos do Novo Testamento que tem problemas textuais. Mas não é o caso de Mateus 28, 19, o texto que o senhor atacou. Contextualiza Mateus 28, 19 com relação ao batismo. Bom, Mateus, como eu vou contextualizar? Jesus Cristo diz assim, batismo, ide, portanto, com relação ao batismo. Jesus disse, ide, portanto, fazei discípulos. Sim. Batizando-os. Essa é a ordem. Batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Não existe o que...
pode voltar para falar só disso, porque agora Seria meu uma tempo benção, acabou. seria uma benção. Só que Já como acabou. Eis-me aqui. o senhor no final das suas palavras, no apagar da luz, o senhor cita como se, porque Nicéia, porque tem aí, tipo assim, parecendo que o trinitarismo, ele tem um esquema, tem uma João sujeira 5:20. embaixo do tapete. Então isso não é verídico, do ponto de vista técnico. O senhor não pode apresentar, vamos lá, cita um manuscrito que tem problema textual em Mateus 28:19. Tem? Tem documentos de teólogos recente, contemporâneo, até como Ratzinger, mostrando que houve uma interpolação dessa questão. O que mais me preocupa, e é o que eu chamaria o senhor para refletir... Isso é forjado, não é verdade. Desculpa, sim, o senhor tem que documentos. apresentar... Então, o senhor Aqui tem que eu não trouxe documento para mostrar. Então eu não vim é debater fácil. esse assunto, Então é fácil. mas na próxima a gente traz documentos aqui mas para mostrar. como a gente vai falar de documentos, o senhor não leu grego? Sim, mas Os manuscritos são gregos, mas pastor. tem Bíblia. Contextualiza Mateus 28:19, onde que eles batizaram em nome do mas Pai, do o Filho e do Espírito tempo Santo? já sei. Aonde que batizaram dessa então forma? só fica essa dica que Sim. pode dar um Google qualquer pessoa. Não existe problema textual em Mateus 28:19 nos 2000 anos de igreja. Não existe nenhum acadêmico, nenhum estudo, nada, nenhum manuscrito. Mateus 28:19 tem milhares de manuscritos com Mateus 28:19, conforme eles não obedeceram. Olha, encerrou, o tema já saiu totalmente fora do assunto. E num próximo debate, quem sabe o pastor Agradeço, Tony de Souza. Eu nunca quis ser duro ou sei lá, mal educado. Ele só me chamou de herege, mas não, tá ele bom. não te chamou de herege. Eu quero deixar isso claro aqui. Ele disse que o que o senhor estava apresentando é uma heresia. Isso Então é ele o quê? combateu o argumento e não a pessoa. Não. Aí eu tenho que sair em defesa dele. Ele não chamou o senhor de herege. Ele disse que o que o senhor estava falando é uma heresia. Bom, pessoal, que Deus abençoe a todos vocês. Até o próximo debate. Vocês viram que a chapa aqui esquentou e, para a glória de Deus, prevaleceu a verdade bíblica. Que Deus abençoe. Até o próximo debate, se Deus Ao quiser. Senhor toda a glória. Amém. Amém. Você ouviu Debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e outros tocadores da Apple e Android.